Olá, pessoal. Bom, nesse trimestre, pessoal, nós vamos estudar sobre a vida de Jesus, mas no foco, né, na visão de João. Então, essa primeira lição, ela traz até isso, falando sobre o registro de João, que foi feito através da escrita, né, dos livros. Na verdade, a vida de Jesus, ela foi descrita por 4 escritores: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus também foi discípulo de Jesus. Lucas foi um médico, escritor. Marcos, provavelmente, um discípulo de Jesus, mas que viveu assim mais distante né, ele não foi um dos 12 apóstolos. E João, também como Mateus, um dos 12 apóstolos, também escreveu sobre Jesus. Mas no livro de João, ele tem uma particularidade, que ele trata sobre o amor de Jesus. Ele coloca em ênfase o amor de Jesus. Isso está registrado muito forte para nós lá em João 3,16, né? Que fala do amor de Deus, que, que Deus amou tanto o mundo, olha a palavra aí, amou tanto o mundo, de tal maneira que deu seu único filho, para que todos que nele creem tivessem vida e vida eterna. Então ele fala sobre por que, esse é um versículo chave de toda a Bíblia, ele fala por que Jesus veio, qual foi a verdadeira missão de Jesus, o que Jesus viria fazer pelos nossos pecados e o que ele faria por toda a humanidade. A ênfase toda de João está sobre o amor de Deus, tanto que ele se intitula como discípulo que Jesus amava. Tal maneira ele sentia esse amor de Deus por ele, esse amor de Jesus por ele, tal maneira ele sentia essa intimidade que ele tinha com Jesus, a forma com que Jesus tratava ele de forma individual, que ele se sentia preso a Jesus, preso até o final. Ele foi um discípulo, um dos grandes discípulos, um dos grandes escritores que falaram sobre Jesus, inclusive falou sobre a volta de Jesus, né? Quem escreve quando ele está lá em Patmos, a gente já vai chegar já. Então nós vamos falar um pouquinho sobre quem é esse João, né? Ele é discípulo de Jesus, é pescador, é filho de Zebedeu e de Salomé. Ele foi, antes de ser discípulo de Jesus, ele é discípulo de João Batista. Aí Jesus chama ele é um dos 12 apóstolos. Tem seus erros também, quando ele pede para que ele e seu irmão fossem colocados à direita de Jesus lá no trono e tal. Aí Jesus até repreende ele, né? Que o menor seria o maior. Então, assim, ele também tinha suas fraquezas, mas Jesus amava ele mesmo com suas fraquezas. E esse daí é o grande mistério do amor de Deus. Deus ama a gente como é, com pecado, com Deus nos ama como nós somos. O que ele pede é que cremos no seu Filho Jesus. Esse é o caminho para levarmos até Deus, é o caminho para recebermos total amor. Mas mesmo como somos pecadores, quando estamos vivendo em pecado, Deus nos ama, né? Ele descreve aqui, até no nosso versículo-chave dessa primeira lição, que é João escreve sobre Jesus, capítulo 1, né? E nessa primeira, ele escreve que Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro, né? Na verdade, ele fala ali que ele já está descrevendo da Jesus já depois a ressurreição, porque aqui foi quando ele escreve isso, quando Jesus aparece para eles naquela sala e mostra para Tomé e manda Tomé tocar. E aí Jesus até fala para Tomé: felizes aqueles que creem e não viram, né? Mas Tomé, mesmo assim, a fraqueza de Tomé é essa, ele precisou ver para crer, né? Que Jesus ressuscitou. E feliz aqueles que somos nós hoje, que cremos, que vimos a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Inclusive, Deus inspirou em João através do amor que João sentia de seu filho Jesus e de Deus mesmo por ter sido escolhido. Bom, falando um pouco mais, aí existem algumas controvérsias sobre a morte de João, tá? Porque Jesus, no final do livro, João mesmo descreve que Pedro pergunta para Jesus: e aquele discípulo, né, apontando para João, que ele se descrevia como discípulo que Jesus amava, né? O que será dele? É interessante falar que logo naquele momento Jesus tinha
já falado para Pedro como é que ele morreria, que ele seria levado sem a vontade dele para a morte, né? Todo mundo sabe que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Aí Jesus fala assim: o que tem comigo, que você pode, né? O que você tem comigo, se eu quero que ele fique aqui até que eu volte, né? Para muitos ele foi arrebatado, então ele não passou por uma morte igual a nossa, né? Tem as correntes das pessoas que acreditam nisso. Existem relatos históricos do que chamam da tradição. E o que é a tradição? A tradição é o que foi escrito para as pessoas que viveram nos tempos próximos de João. Então, as pessoas que viveram ali têm escritos que ele morreu em Éfeso, com 90 e poucos anos, tá? Quase centenário. Mas porque Constantino, no local onde ele foi enterrado, na cripta que ele estaria lá, Constantino queria tirar os restos mortais dele para fazer uma igreja, né, e colocar os restos mortais dele nessa igreja. E quando foi aberta, ela estava vazia. Então se criou aí a história de que ele pode ainda estar vivo ou tenha sido arrebatado em vida, né? E aí para muitos tem gente que acha até que ele poderia ser um dos anciões que viriam aqui na época da grande tribulação, né? Que a gente sabe que vai ter duas testemunhas que a Bíblia descreve que eles não morreram, né? Mas isso tudo é mistério que a gente não tem como saber. O interessante é a gente focar na vida de João mesmo, o que ele fez, né? A tradição diz ainda que o imperador romano, na verdade, Deus falava sobre uma vida mais longa dele, e isso foi, ele morreu com 94 anos, quando a expectativa de vida era 60, tá, gente? Provavelmente é os relatos da morte dele, né? Mas antes disso, quando ele ainda era jovem, naquela perseguição pelos apóstolos, ele foi levado a Roma e ele foi colocado no óleo escaldante. Era ali diante de todos, era um espetáculo para a multidão ali, até para como foram os outros apóstolos quando foram mortos, martirizados, era para mostrar o poder de Roma, né? Mas quando ele foi mergulhado no óleo escaldante, gente, quente, era para ter derretido a carne ali. Quando ele foi tirado, ele estava ileso. Foi aí que o imperador resolveu enviá-lo para Patmos, para ele ficar isolado, para que ninguém mais ouvisse falar de João. Patmos era uma ilha que muito difícil acesso e praticamente impossível de sair. Lá ele teve as visões do Apocalipse. Então lá ele escreve sobre a volta de Jesus, sobre o novo reino de Jesus que vai ter aqui na Terra, né? Que são palavras, na verdade, que para os homens, eu sempre falo, Apocalipse, para aqueles que não creem em Cristo, é um grande terror, porque eles focam exatamente nas catástrofes, nas coisas. Mas para nós cristãos, ali está o arrebatamento da igreja, ali está a volta de Jesus e a volta do reino celestial, da nova Jerusalém que vai descer dos céus. Então, do reino de Jesus, ali, e o fim da maldade na terra. Então, assim, para nós é uma grande esperança. E aí, João fala sobre tudo isso, a experiência que ele teve, ele teve lá as aparições, né? Ele viu aquilo tudo e aí escreveu no livro de Atos. Então, aliás, no livro de Apocalipse, tá? Isso, então faz de João. João escreve 4 livros, ele tem, aliás, 5 livros, são 3 cartas destinadas à igreja, são o Evangelho de João e o Apocalipse, né? E fazendo dele, então, um dos mais extraordinários pessoas que escreveu sobre Jesus, né? Isso tudo dado a intimidade que ele tinha. Então, o ministério dele foi um ministério longo, né? Em que ele pôde chegar até a sua velhice, e aí tem a tradição que ele pode ter sido arrebatado ou realmente pode ter morrido dormindo como uma morte bem tranquila, diferente dos outros, né? Como descreve a própria tradição. O importante é que João tinha uma visão que nós vamos estudar durante esse tempo diferente de Jesus, uma visão diferente do ministério de Jesus, focada no amor de Deus. Então é um livro muito interessante, importantíssimo da gente ler, de ler os versículos do dia para aprender mais com João,
tá? Espero vocês nessa jornada. Até mais. Tchau, tchau.